servidores do Ministério Público. Boa tarde a todos e a todas, em especial ao deputado Eduardo da Fonte, nosso presidente, ao deputado Paulo Magalhães e também ao deputado Paulo Teixeira, autor da PEC, aos trabalhadores e trabalhadoras do Ministério Público Brasileiro que com grande ansiedade nos assistem, aos cidadãos e cidadãs que nos assistem, que nos acompanham através da TV Câmara, através das redes sociais. Eu vou abandonar o texto previamente preparado, porque o que fora dito aqui me inspira a improvisar. Eu gostaria de dialogar. Primeiro, com quem eu gostaria de dialogar é com o presidente da CONAMP, certo? Fora dito aqui por Sua Excelência que não tem sentido os servidores da Casa Legislativa participarem do Conselho de Ética, das votações em plenário. Corretíssimo, Sua Excelência. Sabe por quê, presidente Murieta? Porque deputado e senador têm voto. Recebeu da soberania popular representatividade suficiente, que não tem os membros do Ministério Público, não receberam da soberania popular essa prerrogativa, e nem representação sobre outros sujeitos, senão aqueles responsáveis pela sua indicação. Então, com toda a vênia, é totalmente descabida a comparação. Assim como também é descabida a afirmativa de que o CNMP não tem poder correicional sobre nós. É só ler o artigo 130-A, inciso 3 da cabeça, assim como o parágrafo 3º, em seu inciso 2. E a jurisprudência do Supremo. O CNMP não pode revisar processo disciplinar contra servidor, mas conhecer reclamação e instaurar, pode. Inclusive avocar, não pode rever. Então, é indevida a afirmativa com toda a vênia. Inclusive, teve um servidor do Ministério Público, vou omitir o nome, que foi acusado de atentar contra a vida de um membro, que foi demitido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, não tem esteio. Presidente Ubiratã, a proposta ela não partidariza o CNMP. Ela possibilita um controle da soberania popular sobre o Ministério Público. Todo poder emana do povo, que exercerá através de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quando se fala de controle do Ministério Público e do Judiciário, até parece, que eles estão imunes ao controle da soberania popular. Parece que está escrito, todo o poder emana do povo, que exercerá através de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, vírgula, menos em relação ao Ministério Público e ao Judiciário. Montesquieu dizia, é verdade histórica que quem tem poder tende a abusar dele. Por isso é preciso organizar de tal forma as coisas que o poder limite o poder. E aí Norberto Bobbio pergunta, quem controla os fiscais? Quem controla os controladores? Quem fiscaliza os fiscais? É uma oportunidade de refletirmos, de revermos o papel do Ministério Público. Nós que amamos a instituição, não podemos permitir que o encastelamento e que o carreirismo que norteia, infelizmente, a nossa instituição, faça com que a soberania popular veja o Ministério Público e diz, eu criei um Leviatã. O Ministério Público, que foi criado pela Constituição de 88, como um salvaguarda da democracia e da cidadania, não pode se voltar contra a cidadania. Eu gostaria de falar também, dialogar com a presidente Ivana Sei,
Sua Excelência diz que a composição do CNMP deve refletir o arranjo institucional do Ministério Público. Pois bem, no arranjo institucional do Ministério Público estão servidores. 40 mil servidores marginalizados, invisibilizados, silenciados, porque não participam. Porque o que sustenta a fala que nega a participação aos servidores do Ministério Público? Gilberto Freire, a Casa Grande e a Senzala, fala da metáfora da formação do povo brasileiro. O que faz com que nós não participemos do CNMP é aquela visão preconceituosa que incide sobre nós. Porque aí Sua Excelência fala da representatividade do MPU e do MPE. Cadê a nossa representatividade? Sua Excelência fala de desequilíbrio de representatividade. Nós estamos querendo 2 vagas. E na construção pode ser uma. Os membros têm quantos? 7. Nós queremos voz. E a Câmara dos Deputados, como espaço que ecoa os anseios da sociedade, não pode silenciar. Nós disputamos espaço de participação dentro da instituição, nós disputamos participação orçamentária dentro da instituição. A Câmara dos Deputados, como espaço em que ecoa os anseios da sociedade, não pode silenciar a respeito disso. Nós não somos invisíveis. Sua Excelência fala que quem fala em nome da instituição são os membros, porque atuam na missão finalística. O CNMP não é órgão de controle finalístico, ele é órgão de controle da atividade meio, orçamentária, disciplinar, e os servidores estão sujeitos ao braço disciplinar da instituição, sim. E os servidores também atuam na atividade fim. Quando fazem uma constatação, quando lavram uma perícia, quando fazem uma condução coercitiva, mas a visão preconceituosa, o servidor é um ser secundário. É a visão mesmo da Casa Grande e da Senzala. Essa visão preconceituosa não pode permear as discussões desse parlamento. E são outra questão que precisa ser debatida aqui, é a forma de indicação, e é uma oportunidade, deputado Paulo Magalhães, porque Vossa Excelência tem as prerrogativas da relatoria para fazê-lo. É indevida a indicação dos membros pelos procuradores gerais. Hoje nós temos mecanismos suficientes para que a eleição seja feita diretamente, não através de formação de lista tríplice. E aí, quando a gente diz, a nossa proposta fala da indicação pelas associações e sindicato, não pode ser por sindicato, por associação, mas quem indica os 3 dos estados é uma entidade privada, que é o CNPG, que é uma instituição privada, é uma associação privada. Então, é preciso refletir também, porque para ir para lá, tem que pegar aquela metáfora antiga do interior, que nós interioranos sabemos, tem que beijar na pedra do anel do procurador-geral para ser indicado. Então, tem que ser revista também. Eu reafirmo, Excelências, é um momento de pensarmos o Ministério Público. Nós, quando falamos de democracia, a gente vê lá na incipiência da democracia grega, e a gente critica a democracia grega porque não participavam dela mulheres, porque não participavam os escravos. A gente vê a democracia na monarquia constitucional e dizia, reprovamos o voto censitário, mas o voto no Ministério Público é censitário, porque nós não participamos para a eleição do Procurador-Geral e o Procurador-Geral não é dirigente sindical, porque nós não participamos da formação do CNMP, e o CNMP não é entidade classista, de representação classista, não é a federação patronal. Ela representa todos os que compõem o Ministério Público. E aí, para concluir, advogado, todos os sujeitos que têm interação com o Ministério Público, advogado, a cidadania, juiz,
tem assento no Ministério Público. Por que negar essa participação a nós, servidores, se não através de uma visão preconceituosa que nega a existência de 40 mil mulheres e homens que dedicam a vida ao Ministério Público, porque sem nós a atuação do Ministério Público ficaria extremamente prejudicada. Agradeço a todos e a todas a atenção. Agradecemos ao doutor Francisco e passo a palavra ao relator, deputado Paulo Magalhães.